Boa tarde, meu nome é Vitor Queiroz Mariano e esse vídeo está sendo produzido como parte integrante da inscrição na 23ª Semana de Monitoria. Eu sou monitor voluntário de Teoria Política Aplicada às Relações Internacionais 2, que é uma disciplina ministrada ao curso de Relações Internacionais, obviamente, pelo professor doutor Márcio José Melo Malta, que se tornou também o meu orientador, né, nesse projeto de monitoria. E quais foram as minhas motivações e meus objetivos? O primeiro deles foi explorar mais o uso da tecnologia e dos recursos digitais. Eu tive aula com o professor Márcio Malta durante 2 semestres e a partir desse segundo semestre ele começou a explorar mais o uso dessas tecnologias, né, através de desenhos. Não sei se todo mundo sabe, mas o professor é cartunista. Então ele começou a utilizar nas aulas alguns desenhos de autoria própria. Então fazia ele mesmo durante a aula algum desenho para ilustrar melhor o conteúdo e eu achei isso bem interessante para prender mais atenção e prender mais o foco, que são coisas essenciais durante esse modelo remoto. Então, eu quis dar profundidade, né, continuidade a esse processo. A segunda motivação foi facilitar e tornar mais dinâmico o processo de retirada de dúvidas. O professor Márcio Malta sempre foi bem acessível e bem solícito nessa questão, tanto durante a aula quanto durante o e-mail, mas eu pensei em criar um ambiente mais descontraído e um ambiente mais informal, onde os alunos se sentissem mais à vontade para tirar suas dúvidas. E o terceiro objetivo foi diversificar o quadro de autores trabalhados na disciplina, né? A gente sabe que a academia é tradicionalmente dominada por homens brancos, e sei que não é meu lugar de fala, mas eu pensei em usar o meu lugar privilegiado de monitor para poder trazer mais diversidade a esses autores que são tradicionalmente trabalhados, né? Sejam autoras, mulheres, sejam autores negros ou integrantes do grupo LGBTQIA+, que eu acho essencial essa identificação quando você faz parte de algum desses grupos. E quais foram as metodologias utilizadas para colocar isso em prática? Primeiro foi a criação de slides para cada autor trabalhado, que contavam com fotos dos autores, fotos do contexto histórico, das capas originais, fotos ilustrando os principais conceitos e também fotos trazendo curiosidades que eu senti que foram essenciais para prender um pouco mais a atenção dos alunos. A realização de plantões de dúvida, que aconteciam quinzenalmente, né, ao final da explicação de cada autor, de forma que eles pudessem tirar realmente as dúvidas que tinham daqueles autores. E o intuito foi criar um ambiente mais descontraído, mais informal, onde alunos estivessem tirando dúvidas com um aluno e também se ajudando, não só algo bem vertical da minha parte, mas também algo bem horizontal, uma roda de conversa, na verdade. E eu achei que foi bem legal, principalmente antes de provas e trabalhos. E, além disso, forneci também, né, meu e-mail e as minhas redes sociais para eles poderem entrar em contato comigo fora desses plantões de dúvidas e fora das aulas. E também, na questão de diversificar o quadro de autores, eu fiz uma sugestão de uma autora que também falava sobre contratualismo, sobre iluminismo, que é a Mary Wollstonecraft, e uma abordagem da obra dela comparativamente à de Rousseau, que foi uma aula que o professor Márcio Malta me deu a oportunidade de ministrar. E sobre os resultados parciais. Eu senti que houve uma maior interação e identificação com os conteúdos devido às imagens e curiosidades trazidas nos slides. Eu lembro na aula de Thomas Hobbes que a capa original do Leviatã explica muito, né, representa muito, meio que dá um spoiler da teoria do autor. Então era algo que eu nunca tinha reparado e os alunos também não, e eles acharam bem legal essa interação, né, esse conteúdo. Então eu produzia esses slides para cada autor e eu achei que foi bem legal o resultado, né, nessa questão de prender mais o foco e a atenção. Melhor elaboração e retirada de dúvidas em um ambiente mais informal, livre e descontraído. Eu senti que os plantões foram de extrema ajuda aos alunos, principalmente antes de provas e trabalhos, que eles se sentiam mais livres para tirar suas dúvidas e para discutir mesmo as ideias entre si. E eu senti que houve também uma satisfação, principalmente por parte das alunas, né, das mulheres, por se sentirem representadas com uma mulher discutindo assuntos tradicionalmente predominados por homens, né? Quando a gente pensa em iluminismo e contratualismo, não vem nenhuma mulher na nossa cabeça. Então, trazer a Mary Wollstonecraft, eu senti que as alunas gostaram bastante, tanto que elas até pediram para poder incluir a autora no quadro de autores que podiam ser utilizados no trabalho final do curso. E também senti que, como a Mary Wollstonecraft é uma autora crítica às ideias do Rousseau, que houve a ampliação do senso crítico dos alunos em relação aos autores clássicos, né? A gente sabe que autores clássicos são extremamente importantes, né, para o estudo deles, mas eles também não são impassíveis de críticas e de questionamentos. E essas são as referências da disciplina. Ali, ao final, a Mary Wollstonecraft, que o professor Márcio Malta incluiu ao final da aula, né, deu a possibilidade dos alunos utilizarem para a elaboração do trabalho final. E queria deixar aqui um muito obrigado
a vocês, aos alunos e também ao professor. Olá, eu sou Arina Oliveira da Silva, estudante do curso de Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense. Na 23ª semana de monitoria, para o programa de monitoria de 2021, eu vou estar falando um pouco do projeto ao qual atuo como monitora. O projeto é representação e descrição de documentos e tem como professora orientadora Elizabeth Gonçalves de Souza. De forma introdutória, eu vou estar falando um pouco da disciplina ao qual o projeto é inserido, que é na disciplina Laboratório de Representação Descritiva de Documentos. Essa disciplina ela tem uma carga horária semestral de 60 horas práticas, e o público que é atendido são os discentes do 5º período do curso de Biblioteconomia e Documentação. Como uma disciplina bem densa e ela requer a aplicação de exercícios para absorção, de formatos, padrões e normas, até para uma aproximação da catalogação, mesmo da praxe da catalogação, eu atuo como facilitadora no aprendizado dos discentes no que tange os estudos dessas normas, desses formatos e desses padrões que são referentes à representação descritiva de documentos. Auxilio também a professora nas atividades que são desenvolvidas na sala de aula virtual, ajudando-nos no processo de mediação e interação junto aos alunos. A minha motivação para estar fazendo parte do projeto é a aproximação com a docência, a pesquisa para a produção de materiais a serem usados nas aulas, para também estar desenvolvendo a prática da catalogação como uma expertise profissional, aqui eu vou estar parafraseando a professora, e participar do projeto de ensino. Os objetivos é auxiliar a professora no desenvolvimento de aportes teóricos e metodológicos relacionados à disciplina, desenvolver competências referentes à docência, a elaboração de material didático e plano de aula é uma das ferramentas que aproximam essa competência, se aproximam dessa competência, e auxiliar a professora na mediação com os discentes. A metodologia é o uso do Google Classroom. O Google Classroom ele serve como uma ferramenta de aprendizado, assim como gerenciamento das atividades, ali mesmo na plataforma, e uma via de comunicação direta com os alunos. Também a disponibilização do e-mail da monitora como recurso para sanar as dúvidas e manter uma comunicação também com os discentes, a pesquisa para desenvolver os exercícios e a realização de plantão de monitoria. Os resultados parciais é a aproximação da comunicação com os alunos, fazendo um laço de estreitamento com esses alunos, o aproveitamento dos conhecimentos sobre a disciplina e sobre os recursos disponíveis do ABA Google Classroom, o plantão de monitoria, que é feito através de reuniões agendadas via Meet, Google Meet, e para os alunos também estarem sanando suas dúvidas, a importância da monitoria para disciplinas práticas, porque como foi falado, essa disciplina ela requer o uso de muitos exercícios para o manuseio de códigos e também de normas que são aplicadas nesse exercício de fixação. Aqui são as referências utilizadas na apresentação e muito obrigada. Olá, todos e todas, eu sou a Kisla e vim aqui apresentar um trabalho intitulado Uso do Escape Room Digital como ferramenta didática para o ensino da língua brasileira de sinais, orientado pela professora Tatiana Prato Downs, da disciplina de Libras 1. E com a transição para o ensino remoto, a gente teve muitas oportunidades e alguns desafios. Entre eles, pegar uma matéria que é 90% prática e transformar de um jeito atrativo para os alunos de forma remota. E também tivemos a chance de conhecer novos ambientes virtuais de aprendizagem, ou usáveis, e concordar com Lima Silva e Ferreira quando eles dizem que para aprender é necessário, portanto, ser estimulado, e os jogos têm capacidade eficiente de nos envolver. E a gente escolheu a gamificação como metodologia ativa justamente por isso, para deixar o aluno incluído no processo de aprendizagem. Como motivação, nós tivemos a oportunidade de utilizar novas ferramentas para acelerar e amplificar a aprendizagem da Libras, desmistificar que a Libras é uma disciplina difícil de aprender de maneira online, que já me falaram algumas vezes, e proporcionar uma interação prazerosa e divertida para que os alunos aprendam. Nosso objetivo foi utilizar das práticas da gamificação para desenvolver a aquisição da língua brasileira de sinais nas monitorias de Libras 1. Metodologia. A gente utilizou o Google Meet, o Google Site, com o Google Apresentação e o Google Forms integrados, e o Canva. E todas as monitorias foram efetuadas de forma síncrona através do Google Meet. Como aconteceram? A gente dividiu em algumas etapas. Primeiro tinha a parte de tirar dúvidas e revisão dos sinais, depois a explicação e apresentação do jogo,
depois a aplicação do jogo em si, a premiação e, por fim, um brainstorm avaliativo da atividade para servir de planejamento para os próximos encontros. Quando eles entravam no Google Site, pelo link, eles viam isso daí, um cronômetro, embaixo a apresentação do Escape Room, que era feito num slide do Google Apresentações, e embaixo um formulário, para eles colocarem as senhas. Como história, eles tinham dormido em aula e o professor mandou para a sala do diretor, eles tinham que escapar de lá, que estava trancado. Como regra, eles tinham que decidir em grupo como se movimentar, no que interagir, no que clicar, e colocar as senhas no Google Forms e também se divertir. Esses são aqui os cenários. Tudo isso que vocês estão vendo é clicável e pode ser explorado. Eles tinham que explorar o cenário, resolver os desafios daquele lugar, colocar as senhas no formulário e assim eram encaminhados para o próximo cenário. Quando eles resolvessem todos os desafios de todos os cenários, a gente parava o cronômetro. Aqui tem alguns desafios. Tem cifra, tem quebra-cabeça, tem verdadeiro ou falso, tem muitas coisas que eles têm que observar para formular as senhas para colocar no Google Forms. Quando eles terminaram o último desafio, foram indicados para olhar na parede. Clicando em próximo, eles veem isso daqui. Na parede tem vários quadros e todos eles têm alguma imagem relacionada a um tema da aula. Seja dia da semana, meses do ano, saudações, advérbios de tempo. Aqui nós temos esse quadro com as letras do alfabeto e essas marcações. E aqui no espelho, a mensagem secreta que eles têm aqui no formulário. Então, eles têm que usar isso daqui para traduzir a frase. A frase está escrito, use a inicial de cada mês. E aí, eles têm que ver aqui no quadrinho quais são os meses que aparecem para eles. Nós temos abril, setembro, fevereiro, junho, dezembro. Então, eles vêm aqui e colocam a inicial de cada mês. E próximo. Aí aqui a história continua. Você digita o código da mensagem que estava no espelho no computador e entra. Então, essa parte da parede acabou, eles podem vir para a próxima aqui, que seria o computador. A premiação foi isso aqui, um planner pessoal com lista de tarefa, calendário e essa parte de ajeitar, né, a vida acadêmica, todo personalizado. E como avaliação, eles tiveram essas perguntas para se orientar. Se achou proveitoso, o que poderia melhorar, o que mais gostou e o que menos gostou, o que faltou, se teve dificuldade e se acha que foi uma boa forma de fixar a matéria. Como resultado, nós tivemos algumas falas, né? E a gente percebeu que eles gostaram muito de poder interagir, que é muito dinâmico, e que acharam divertido e puderam contar com os colegas para caso eles tivessem alguma dificuldade. Como conclusão, é sempre necessário lembrar que a Libras é uma língua visogestual e assim planejar os materiais que ressaltem essa característica. O ensino remoto ampliou essas formas de aprender e ensinar, e nós, como educadores e pesquisadores, devemos, no mínimo, ter algum contato com essas novas ferramentas para poder melhorar a experiência de sala de aula. Essas são as nossas referências, e muito obrigada. Olá, o meu nome é Tauana Alves e o título do meu projeto de monitoria é Aplicação na Sala de Aula Invertida no Ensino Remoto de Biofísica para Biomedicina. E eu sou orientada pelo professor Luciano Fragel. Bom, a monitoria é um processo de ensino-aprendizagem que dá a chance de troca de conhecimento entre alunos e professores, melhorando a qualidade de aprendizado. E o meu foco no projeto de monitoria acadêmica é melhorar e apoiar o ensino na faculdade. E a pandemia, ela forçou as universidades, professores e alunos a se adaptarem para essa realidade de isolamento social. Por isso, diante da necessidade das aulas remotas, houve uma flexibilização do trabalho dos monitores. Diante disso, as faculdades do país, elas decidiram incluir no ambiente virtual de aprendizagem um espaço para que os monitores eles continuassem interagindo com os alunos de forma online. Dessa maneira, o projeto realizado na monitoria de biofísica, o qual eu faço parte, ele optou pela metodologia de sala de aula invertida, com as aulas disponibilizadas previamente de forma assíncrona e atividades e plantões de dúvidas de forma síncrona. A monitoria ela traz diversos benefícios ao discente e esses benefícios eles estão relacionados com as minhas motivações e objetivos. Então, as minhas principais motivações e objetivos de interesse pessoal referem-se à construção de um bom currículo ainda na graduação, ao desenvolvimento de habilidades que eu considero importantes no mercado profissional, como, por exemplo, o trabalho em equipe, a autonomia e proatividade, a criação de uma rede de contatos profissionais, tanto com professores como com os meus colegas discentes,
e o aprofundamento dos conhecimentos específicos abordados na disciplina de biofísica, a fim de colaborar com a interdisciplinaridade. Porém, as minhas motivações e objetivos eles não foram só em relação a interesses pessoais, mas também no coletivo. Afinal, eu considero que a monitoria ela seja um trabalho conjunto entre professor, monitor e alunos. Por isso, trocar conhecimentos, contribuir com a qualidade do ensino e acolhimento aos alunos, facilitar a aprendizagem na sala de aula e auxiliar a professora com as atividades propostas, a fim de conhecer como é a perspectiva de um professor e não somente a perspectiva do aluno, também foram aspectos que me motivaram a entrar no projeto de monitoria. Nesse projeto, nós utilizamos a metodologia de sala de aula invertida, a qual consiste na disponibilização prévia de materiais pela professora de forma assíncrona, e o objetivo desse método é que os alunos eles possam discutir o conteúdo com o professor e os demais colegas, tornando um ambiente de sala de aula mais interativo, a partir da realização de atividades em grupo, estimulando os debates e discussões, objetivando a troca de conhecimento entre os estudantes. E esse método, ele precisa de um bom gerenciamento de tempo pelo estudante, por isso ele estimula o discente a ter disciplina, organização e autonomia. Porém, os alunos eles não perderam esse contato com o professor e com o monitor. As aulas síncronas elas ocorrem para a realização de atividades em grupo e plantões de dúvidas. Bom, algumas das atividades propostas que nós utilizamos foram um jogo de caça-palavras sobre os componentes da membrana plasmática, seguido da descrição de suas funções pelos alunos, um jogo de pistas sobre os neurotransmissores e também a montagem das vias de sinalização, que essa atividade em especial ela precisa de alguns ajustes que nós vamos estar fazendo durante esse período, para que no próximo período a gente consiga aplicar ela de uma forma mais efetiva. Então, todas essas atividades elas foram feitas com o objetivo de fixar o conteúdo e perceber em quais pontos os alunos eles têm mais dúvida, têm mais dificuldade, para que a gente possa focar nesses pontos. O que também é importante citar é que, além do desenvolvimento dessas atividades, eu também participei da correção dessas atividades, sempre com a supervisão da professora. Bom, aqui estão 3 aspectos que eu considerei para os resultados parciais. O primeiro foi a adesão, onde a metodologia ela teve uma boa adesão, visto que os alunos eles não se posicionaram contra e interagiram de forma ativa nas aulas. O segundo foi o entendimento. Esse método utilizado ele possibilitou um bom entendimento do conteúdo, visto que os alunos eles assistiam previamente às aulas, tiravam as suas dúvidas e fixavam o conteúdo por meio de atividades propostas. E com isso eles geraram bons resultados. O que está interligado, né, tem relação com esse terceiro aspecto, que foram as notas. Bom, algumas atividades elas eram pontuadas e outras atividades elas eram apenas para fixação. Mas, no geral, as atividades para fixação elas tiveram uma boa adesão e mostraram um bom entendimento do conteúdo, bem como as atividades pontuadas, cuja média parcial foi de 7. E uma proposta que eu tenho em mente é fazer uma pesquisa com os alunos no final do período para ter um resultado mais fidedigno em relação a esses aspectos citados. Além disso, eu também pretendo gravar uma videoaula sobre algum conteúdo da disciplina. Bom, aqui estão as minhas referências que eu utilizei. E aqui estão os meus contatos. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Pereira Peon Diniz, sou monitor voluntário da disciplina de Contabilidade Pública e irei apresentar um pouco do meu projeto, a tecnologia digital no ensino remoto de contabilidade pública. Então, com o surgimento da Covid-19 e a necessidade de mantermos um distanciamento social, a educação, assim como as outras áreas existentes, passaram por uma importante mudança, uma vez que as atividades presenciais deram lugar às atividades remotas. E assim, a tecnologia se tornou fundamental para que o mundo não parasse. Essa mesma tecnologia se tornou aliada da educação e hoje, como no meu projeto, é utilizada para tornar o ensino remoto o mais próximo possível do que tínhamos em sala de aula presencialmente. Quanto à motivação, temos a seguinte questão: como motivar os alunos a estudar a disciplina de contabilidade pública de maneira remota, despertando neles o interesse em adquirir conhecimento e levando-as a uma reflexão analítica a respeito do tema a partir da tecnologia que temos à disposição. Quanto à justificativa, temos que a monitoria, além de me proporcionar uma iniciação à docência, ela é fundamental para que os alunos possam ter um melhor aprendizado, através do auxílio e da ajuda que o programa dá aos discentes. Outro ponto importante é que no cenário atual, o monitor assume uma importância ainda maior, uma vez que precisa trabalhar junto da professora
na busca e na criação de atividades interativas, dinâmicas e didáticas, que possam tornar o ensino mais palatável e menos maçante para os alunos. Quanto aos objetivos, temos o objetivo geral do projeto, que é buscar oferecer ao monitor a iniciação à docência e também busca permitir, através da tecnologia, um ensino digital criativo e ativo, capaz de motivar e tornar a educação mais prazerosa e eficiente para os alunos. Como objetivos específicos, temos atualização de materiais e apostilas da disciplina, atendimento às demandas de dúvidas, problemas e questionamentos trazidos pelos alunos, criação de atividades interativas, didáticas e lúdicas com ferramentas digitais para despertar o interesse dos discentes, desenvolvimento de exercícios, gabaritos e slides da disciplina e curadorias de materiais. Quanto à metodologia, temos a pesquisa bibliográfica e documental como base para a preparação de material, o desenvolvimento de atividades no Classroom, o desenvolvimento de atividades lúdicas e interativas e o atendimento aos alunos por meio do WhatsApp, e-mail institucional e com a disponibilidade de encontros síncronos com base na demanda dos alunos. Nesses próximos slides, veremos exemplos que já foram desenvolvidos até o momento no projeto de monitoria. Primeiramente, nesse primeiro slide, temos o trabalho em sala de aula, que junto da professora trabalha elaborando, organizando e postando atividades no Classroom. Na primeira imagem, podemos ver um pouco da nossa organização por tópicos. E na segunda, verificamos uma postada realizada por mim. Agora verificamos prints de conversas no grupo da turma e em particular com os alunos da turma. Nesse slide, verificamos um exemplo de dúvidas tiradas por e-mail. Nesse, a gente consegue verificar o meu plano de aula a ser executado no próximo semestre. E como último exemplo de desenvolvimento, temos a atualização da apostila da disciplina junto à professora. Nesse slide, apresentamos os resultados encontrados no projeto até o momento. Temos como pontos positivos o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional do monitor, bem como do seu conhecimento sobre a disciplina Contabilidade Pública, o apoio às demandas dos alunos e a maior proximidade entre os alunos e a professora, uma vez que o monitor permite isso. Pontos negativos, temos a baixa procura por parte dos alunos ao monitor, sendo a maioria deles em momentos de avaliações importantes. Quanto às considerações finais, temos dois aspectos importantes. Primeiramente, os bons feedbacks nos dão a noção de que a monitoria vem cumprindo com seus objetivos. E, além disso, a monitoria tem me trazido uma maior profundidade sobre a contabilidade pública, trazendo grandes ensinamentos e permitindo auxiliar e verificar o aprendizado dos alunos. Aqui temos as diferenças. E aqui um agradecimento a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Boa tarde, meu nome é Mariane Corrêa da Silva Couto, sou estudante da Universidade Federal Fluminense e atualmente monitora voluntária da matéria de Fisiologia. Minha professora orientadora é a Raquel Moreira Moraes dos Santos e o tema escolhido para a semana de monitoria é o desenvolvimento de tecnologia educacional para a qualidade do ensino remoto em Fisiologia. Começaremos a introdução falando um pouquinho sobre o que é Fisiologia. Ela é a ciência que se ocupa do funcionamento do organismo. Através dela, estudamos como os organismos, sistemas orgânicos, órgãos, células e biomoléculas executam as funções tanto químicas como físicas no nosso corpo. A metodologia utilizada foi a ativa e o aplicativo utilizado foi o quiz. Minha motivação. Durante o período remoto, surgiu a necessidade de que os alunos obtivessem um conteúdo adequado relacionado à disciplina, mesmo que de forma remota. Então, a ideia foi a de dar apoio pedagógico aos docentes, auxiliar no ensino-aprendizagem dos discentes, apresentar conteúdos interativos e diferentes, como auxílio de atividade teórico-prático, desenvolver material didático para discentes da graduação e propor meios diferentes, como a utilização de pódios como forma lúdica de aprendizagem. Meus objetivos gerais. A ideia proposta é a adequação do ensino remoto junto a aplicativos interativos de ensino, facilitando a aprendizagem dos discentes através de jogos lúdicos. Os objetivos específicos. Desenvolver o raciocínio lógico e dinâmico através de jogos virtuais,
promover uma dinâmica através de feedbacks, como forma avaliativa do monitor da disciplina, avaliar se os discentes apresentaram alguma defasagem antes, durante e após o conteúdo proposto, a fim de suprir as suas necessidades estudantis, e proporcionar um ensino ativo, no qual os alunos se sintam motivados e que se tornem participantes das suas atividades. Como eu falei, a metodologia utilizada por mim foi a ativa, e a ideia principal da metodologia ativa é tirar o aluno, no seu lugar de ouvinte durante a aula e colocá-lo como principal protagonista do seu ensino-aprendizagem. A escolha do quiz foi baseada na ideia de oferecer um aplicativo de fácil acesso, no qual o aluno poderia acessar tanto pelo laptop ou pelo computador, como pelos celulares, smartphones ou tablets, para que nenhum aluno ficasse de fora dessa atividade. O quiz foi um aplicativo que se adequou melhor ao projeto. Através dele, jogos que antes só eram utilizados como forma de entretenimento tornou-se um método de ensino e aprendizagem. Como eu falei, a ideia do quiz foi principalmente, na sua escolha, foi a de proporcionar que os alunos pudessem utilizar o aplicativo através do telefone, E aí nenhum aluno não participou da atividade porque não tinha um computador para poder utilizar o jogo. Nesses critérios, o questionário ele tinha 20 questões sobre o sistema endócrino, trato gastrointestinal e a neurofisiologia. E cada questão ela tinha até 60 segundos para ser respondida, e caso o aluno respondesse de forma incorreta, ele era penalizado pelo jogo. Modo de jogar. Os alunos acessaram o site através de um link disponibilizado pelo próprio jogo, com o domínio estabelecido por mim. Após todos os alunos acessarem o jogo, o monitor liberava as questões uma de cada vez. E a ideia principal de liberar uma questão de cada vez era de que eu pudesse solucionar, após a questão respondida incorreta ou correta, que eu pudesse explicar a questão referida. E os slides com as respostas corretas, eles foram disponibilizados no grupo da turma como forma de revisão escrita. Se o aluno acertasse a questão e tivesse o menor tempo respondido, ele ocupava a cadeira de primeiro lugar. Dessa forma, criava-se um pódio, nos quais os alunos assumiriam posições diferentes a cada questão respondida. Os resultados parciais. A maior nota obtida foi 18 acertos de 20 questões, e a menor nota obtida foi 11 acertos de 19 questões, e a média da turma foi 17 acertos de 20 questões. 30 alunos participaram ativamente da atividade síncrona e obtiveram 58% de precisão nos questionários. Após a atividade, foi liberado no Google Forms um questionário nos quais os alunos poderiam me avaliar e avaliar a atividade realizada, e foram obtidas 17 respostas dos discentes, como apresentado na tabela. As dúvidas que os alunos apresentaram antes e após a atividade síncrona foram solucionadas através de chamadas de vídeo no Meet, toda quarta-feira às 1h da tarde, e no WhatsApp a qualquer hora. As referências utilizadas por mim para a atividade. E eu gostaria de finalizar com uma frase do Mark Zuckerberg, que fala que no futuro, software e tecnologia irão permitir que as pessoas aprendam muito com seus colegas. E como vocês podem ver, estamos vivenciando essa era. Obrigada. Bom dia, meu nome é Lígia e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de Recursos Tecnológicos de Aprendizagem sob a Perspectiva da Técnica Dietética. Esse é o projeto de monitoria voluntária na disciplina Técnica Dietética 2, sob a orientação das professoras Juliana Vilar e Nara Moreira. Bom, atualmente o mundo é caracterizado por avanços e transformações em diversos setores, como na comunicação, informática, tecnologia e na ciência, e isso gera uma crescente demanda por novidades e influencia na vida da sociedade com alterações em diversas áreas, dentre elas a educação. Frente a isso, é importante que as instituições de ensino apresentem uma postura crítica e reflexiva, atualizando suas práticas e buscando ativamente alternativas pedagógicas para aliar suas atividades à realidade atual de crescente conhecimento e desenvolvimento tecnológico. É importante pensar que não devem ser utilizadas essas plataformas e esses recursos tecnológicos como forma de modernizar antigas abordagens, mas sim aplicar novas abordagens baseadas na demanda da sociedade. É necessário levar em consideração a ampla gama de ferramentas que constituem as inovações tecnológicas para se explorar e criar cenários alternativos para a educação. Dentre elas estão plataformas interativas para aplicação de quiz, elaboração de mapas mentais e fluxogramas e criação de portfólios, entre outros. Dentre as metodologias desenvolvidas a partir desses recursos, existem as metodologias ativas, que são uma concepção educativa que estimulam os processos construtivos de ação, reflexão e ação, em que o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências.
A utilização dessas metodologias ativas, elas podem ressignificar o modo de aprendizado dos alunos, garantindo a sua autonomia e o desenvolvimento de um pensamento crítico, reflexivo e analítico. Frente à pandemia da Covid-19, nós podemos ver um aumento da demanda da utilização desses recursos. O setor da educação foi diretamente afetado com a suspensão das atividades pedagógicas presenciais e com a implantação do chamado período remoto emergencial, que justifica esse aumento da demanda da utilização de recursos tecnológicos. O presente trabalho foi pensado a partir dessa demanda do uso de novas metodologias de ensino, que apresenta como objetivo aumentar a didática da disciplina, promover a autonomia dos alunos no sentido desses realizarem uma busca por conhecimento de forma mais ativa e autônoma, e também por conta da necessidade de adaptação da disciplina para o período remoto emergencial. Esse é um trabalho descritivo e reflexivo do tipo relato de experiência da monitoria da disciplina de Técnica Dietética 2 durante a pandemia da Covid-19, iniciada em junho de 2021 e irá continuar no período de 2021.2. Bom, dentre as plataformas utilizadas, fora as plataformas mais amplamente utilizadas, como o Google Classroom e o Google Meet, utilizamos o Canva para a elaboração de e-books e ilustrações, para a gravação de vídeos a PowerSoft, editor de vídeos do Windows 10 e Microsoft PowerPoint. Para a elaboração de jogos, utilizamos Kahoot, Google Forms, Nearpod, Genial, e para a elaboração de portfólio, o Padlet. Esse é o Padlet, plataforma utilizada para uma das atividades, para a atividade de portfólio reflexivo. Para a atividade de mapa mental, eles poderiam utilizar diversas plataformas e nós recomendamos algumas como PowerPoint, Word, Canva, MindMaster. E para a avaliação da disciplina e dos nossos conteúdos, nós aplicamos um formulário no qual eles tinham algumas perguntas, como o que você achou do material produzido para apoio do conteúdo. Eles podiam dar notas entre 1 e 5, sendo 1 insatisfeito e 5 muito satisfeito. Nós tínhamos um espaço para sugestões de mudança do material e também para avaliação das atividades de mapa mental e portfólio. Como resultados parciais, nós temos a releitura ilustrativa do e-book, álbum fotográfico de mídias caseiras e cardápio, que foi um e-book produzido previamente na mesma disciplina, porém adaptado para esse período remoto, padronizado. O e-book Composição Nutricional da Porção, para auxiliar nos cálculos durante o preenchimento da ficha técnica. O vídeo Reconhecendo Alimentos e Nutrientes, com conceitos importantes para a introdução da matéria no início da disciplina. E a ficha técnica passo a passo, que foi um vídeo no qual abordava os principais erros e dúvidas presentes na elaboração da ficha técnica. Bom, nós também realizamos vídeos com elaboração de preparações culinárias para eles terem contato com a parte prática da disciplina. Também utilizamos recursos de gamificação, como citado anteriormente. E sobre as perguntas, a pergunta que você achou do material produzido para apoio do conteúdo teve a maior parte como nota 5, que era a nota máxima de satisfação. Tem alguma sugestão para mudança do material? A maior parte respondeu que não tinha ou fez elogios. A atividade de mapa mental foi uma atividade que dividiu bastante a turma, a gente pode ver por esse gráfico. Mas 37,5% da turma deu nota 5, que era a nota máxima de satisfação. A atividade de portfólio, se a atividade de portfólio contribuiu para a aprendizagem, também ficou bem dividido na turma. 50% deu nota 5, 25% nota 4 e 25% nota 3. É isso, obrigada. Olá, eu me chamo Cleiton, eu sou acadêmico de enfermagem e monitor voluntário da disciplina de Introdução à Saúde Coletiva e vou apresentar meu projeto intitulado como Saúde em Tela, Recurso Educacional Digital para o Ensino em Saúde Coletiva. Bom, frente ao atual cenário pandêmico do novo coronavírus, em que as portas das salas de aulas físicas se fecharam, dando lugar à abertura das salas de aulas virtuais, fez-se necessário com que professores e educadores se reinventassem diante desse novo paradigma educacional. Portanto, algumas metodologias e tecnologias ganharam destaque nesse processo. Uma dessas metodologias foram os recursos educacionais digitais, que podem ser conceituados como qualquer recurso digital utilizado com uma finalidade de levar algum aprendizado, ou seja, qualquer recurso digital atrelado ao processo ensino-aprendizagem. E com isso a gente tem a criação de um e-book que visa reunir diferentes metodologias ativas que tornem o ensino da saúde coletiva mais atrativo e dinâmico. Bom, o desenvolvimento desse projeto ele se deu através do estímulo à docência trabalhado durante o período de atividades de monitoria e tem como motivação tornar o processo ensino-aprendizagem mais atrativo e apresentar aos alunos diferentes formas de aprender.
E aí, como objetivo geral desse projeto, a gente tem oferecer o aprimoramento ao aprendizado e o fortalecimento do conhecimento no intuito de trazer mais dinamismo aos conteúdos da disciplina. E como objetivos específicos, nós temos o aumento da flexibilidade e das alternativas de aprendizagem, ou seja, mostrar para esses alunos que existem diferentes formas de aprender, existem diferentes metodologias, diferentes métodos, e o auxílio no desenvolvimento de competências e necessidades nessa nova era digital, nessa era em que as tecnologias vêm ganhando muito destaque na nossa sociedade. Bom, a metodologia desse projeto se dividiu em 4 etapas. A primeira de levantamento bibliográfico, onde foi levantado diversos materiais que poderiam ser utilizados nesse projeto. Em seguida, a gente teve a curadoria desses materiais, ou seja, a escolha dos materiais que mais se adequavam à proposta do projeto. Em seguida, a produção do e-book, que foi feita tendo todo um acompanhamento da professora orientadora. Todo o processo de produção do e-book foi supervisionado pela mesma. E, por fim, a gente teve o planejamento para a aplicação desse recurso em aula da disciplina. Então, a gente tem aqui o projeto, esse é o layout do projeto. A primeira imagem mostra como é a capa. Em seguida, a gente tem o sumário apresentando os capítulos referentes a cada temática da disciplina. E aqui, na terceira imagem, a gente tem uma amostra de um dos capítulos, que é o capítulo que fala sobre a história das políticas de saúde no Brasil. E em seguida, a gente pode ver como é o layout desse capítulo específico. Nós temos ali 5 imagens direcionadas uma do lado da outra, e quando o aluno clica em uma dessas imagens, ele abre o que a gente vê na segunda imagem, que é um banner que vai resumir um período histórico de uma forma mais dinâmica e numa linguagem mais próxima desse aluno. Em seguida, a gente tem ali embaixo, no final da página, uma dica de filme, que o aluno pode ver para ajudar ele a assimilar o conhecimento do que ele leu nos resumos. E a gente também tem uma estratégia de fixação desse aprendizado através de um passatempo, que sempre vai ser uma atividade mais dinâmica, nesse caso, uma cruzadinha. E aí, como resultados desse projeto, a gente viu que os alunos gostaram muito da aplicação dessas novas metodologias ativas, e então a gente viu que ela desperta o interesse dos alunos aos assuntos importantes que são abordados de uma forma mais lúdica e aproxima o aluno do modelo de aula presencial. Esse foi um retorno que a gente recebeu muito, o aluno falar que se sentiu como se estivesse na sala de aula, porque utilizou uma metodologia que nenhuma outra disciplina tinha utilizado antes. Então, isso a gente também tem como resultados o auxílio no dinamismo das aulas e na correção dos conteúdos, e a maior interação na relação do aluno com o professor também, porque os alunos passam a mandar mais feedbacks, a participar mais das aulas, porque ele tá tendo contato com metodologias que ele não teve antes. Então isso faz com que o contato aluno-professor se torne maior. Então, eu quero agradecer a todos que assistiram a apresentação até aqui, e aqui nós temos as referências utilizadas na produção desse projeto. Olá, meu nome é Jefferson Castro. O meu projeto de monitoria é Jogos como motivação e facilitador no processo de ensino e aprendizado de anatomia, da disciplina de Anatomia Humana 1 e 2. O professor responsável é o Dr. Bruno Félix. A aprendizagem baseada em jogos se tornou um foco significativo no campo da educação, sendo considerada uma excelente ferramenta institucional à medida em que entretém e motivam, facilitando o aprendizado, além de aumentar a capacidade de retenção do que foi ensinado. Sempre foi ofertada na modalidade presencial, mas devido ao cenário da pandemia da Covid-19, se tornou necessário o ensino remoto, e com isso vem algumas dificuldades, como por exemplo a falta de contato com a peça anatômica, a falta de acessibilidade, por exemplo, um problema de conexão que pode impedir o aluno de frequentar a aula ou a monitoria. Esse ensino remoto ele se torna mais cansativo, devido ao aluno ter que ficar exposto ao computador o dia inteiro, porque no ciclo básico ele tem bastante disciplina e demanda de muito disso. E as aulas assíncronas elas favorecem o acúmulo de conteúdo e maior oportunidade de colar, porque é um ensino online. Fácil distração também, porque a pessoa ela está na aula, mas não necessariamente ela está assistindo a aula.
às vezes chegou alguma notificação e ela acaba abrindo, e nesse momento ela pode perder uma explicação importante. A monitoria de jogos, ela contribui, né, para uma facilitação no aprendizado, pois permitem uma aprendizagem construtiva e estimulam o interesse do aluno. A minha motivação da monitoria, além de aprofundar os meus conhecimentos na área de anatomia humana, também foi por um desafio pessoal, né, visto que eu fui sempre uma pessoa tímida e com dificuldade de falar em público. E a oportunidade de ser monitor, né, ela possibilitou que eu desenvolvesse a habilidade de me comunicar melhor com outras pessoas, e acredito que isso possibilitou um crescimento pessoal, pois na monitoria, né, quando um aluno me procurava para tirar dúvidas, eu me sentia na responsabilidade de buscar mais informações e métodos alternativos que pudessem sanar da melhor forma possível essas dúvidas. O objetivo da minha monitoria foi elaborar alguns tipos de jogos anatômicos, como o jogo dos 7 erros, detetive, palavras cruzadas. É um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. As monitorias aconteciam exclusivamente em formato remoto, por meio de encontros no Google Meet e no grupo pelo WhatsApp e Telegram. Criação de jogos como detetive, palavras cruzadas e jogo dos 7 erros. Feedback para a turma durante os horários das monitorias e WhatsApp para retirada de dúvidas. Eu vou apresentar a vocês o meu plano de aula. O tema é Anatomia do Sistema Reprodutor Masculino. Essa aula se justifica porque o conhecimento do sistema reprodutor masculino é fundamental, né, para a formação acadêmica e profissional do enfermeiro. E o ensino da anatomia humana acoplada à prática de enfermagem é importante para que os acadêmicos tenham entendimento de disciplinas relacionadas e êxito em sua atuação. Alguns objetivos são abordar os principais conceitos e identificar os principais órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino e suas funções, reconhecer as principais patologias, né, do sistema reprodutor masculino, correlacionando com as estruturas estudadas, e os recursos didáticos utilizados serão PowerPoint, lista comentada e o vídeo com conteúdo prático que será legendado para fornecer a acessibilidade ao aluno com sorteio. O aluno será avaliado a partir da atividade proposta e a partir do método utilizado. Será verificado junto aos alunos se os jogos estão sendo úteis, né, no processo de ensino-aprendizagem e o nível de adesão às atividades. Olá a todos e todas, eu me chamo Sara, sou aluna de Pedagogia do 3º período e sou monitora voluntária do componente curricular Pesquisa e Prática Educativa 1, com os professores orientadores Márcia Maria Silva e Vinícius Ribeiro Cabral, e vou falar um pouco aqui da minha trajetória nesse período. O componente de Pesquisa e Prática Educativa 1, PPE, como nos referimos, foi uma experiência de extrema importância quando eu cursei. Devido à pandemia, a gente está em uma situação de extrema delicadeza e de muitas perdas, né? E o PPE, que costuma proporcionar o primeiro contato dos alunos com a docência no ambiente escolar e não escolar, foi impossibilitado de fazê-lo diretamente. Mas mesmo assim, tivemos a oportunidade de trazer a sala de aula para a sala virtual e debater e aprender sobre diversos tópicos fundamentais para a formação docente. E nele, apesar do ensino remoto, eu pude me conectar com os primeiros resquícios de futura professora dentro de mim e me senti definitivamente cursando pedagogia, trabalhando temas direcionados à própria sala de aula. Sendo assim, quando surgiu a oportunidade, né, da monitoria voluntária, eu encontrei uma forma de aprender mais sobre os assuntos e temáticas que tanto me sensibilizaram no período que eu cursei e também ajudar e dar assistência àqueles que estavam cursando a matéria pela primeira vez. E, além disso, né, a monitoria é uma possibilidade de enriquecer ainda mais a prática docente em um ambiente em que tive afinidade, né, permitindo o acompanhamento do professor nas aulas, no planejamento e mostrando no íntimo o fazer pedagógico dentro da universidade. Então, assim como no período no qual eu fui aluna, a gente começou a PPE1 buscando, tanto como objetivo meu e como do curso, trazer a sala de aula para dentro da sala virtual, da qual todo mundo sente falta. Então, a gente trabalhou temas como o PPC da pedagogia, evidenciando o caráter do profissional que o curso busca formar, os macrocampos de atuação do pedagogo, práticas da educação infantil em tempos de pandemia, o racismo na educação, a educação patrimonial, a pesquisa em educação e muitos desdobramentos, todos resgatando aspectos do cotidiano na escola e na universidade.
Inclusive, a gente exercitou a prática docente com os alunos com um trabalho de planejamento didático, no qual grupos de alunos trabalharam em seu próprio plano de aula, conectando-os ainda mais com essa realidade. Como monitora, eu auxiliei os professores no planejamento das aulas, sempre feito em conjunto e com muita escuta da parte deles para todas as minhas sugestões e impressões. Também estive muito ativa na organização da plataforma Moodle, que era onde os discentes tinham acesso para poder se informar sobre as aulas seguintes e também sobre as atividades assíncronas. Também tive a oportunidade de encontrar os alunos no Google Meet para poder explicar como funcionavam algumas plataformas, como o Canva e o Padlet, que seriam importantes no decorrer do curso. Também auxiliei muito para sanar dúvidas dos trabalhos, e esse contato não ficou restrito apenas ao Google Meet, à sala virtual, como também no WhatsApp, que eu me encontrava ativa para poder responder qualquer dificuldade, auxiliar no que fosse preciso, tanto em um grupo com todos os alunos, quanto individualmente. Assim, muitas dúvidas sobre a plataforma Moodle foram tiradas por lá, mas também muitas dúvidas sobre apresentações dos trabalhos, nos quais alguns alunos me enviavam previamente para que eu pudesse fazer sugestões antes deles apresentarem. Então, dessa forma, como monitora, eu pude compor 2 olhares, tanto quanto de aluna, que recentemente cursou PPE e que está no mesmo lugar do discente, quanto de professora acompanhando o planejamento dos docentes. Ao final da disciplina, eu pude perceber que meus objetivos foram alcançados, ouvindo dos alunos que pude tornar o ensino remoto mais dinâmico, como quando estamos no ensino presencial, e que ter passado minhas experiências prévias foi de ajuda em PPE, além da importância desse contato direto, um canal entre docente e discente, para sanar as dúvidas e responder os questionamentos, deixando-os também mais confortáveis durante as aulas. Como referência, eu utilizei o próprio PPC do curso de Pedagogia, que explicita o caráter do aluno do curso e também do profissional a ser formado dentro da universidade, além de uma educação contrária bancária, como explicitada por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, e diversos aspectos também do fazer docente e pedagógico, apresentados por Madalena Freire em sua aula magna no canal Comunidade FEUF. Concluindo, o trabalho de monitoria é intenso, ficamos ao dispor dos alunos para auxiliá-los, mas também é muito gratificante perceber que estamos ajudando dentro do período remoto, um período tão difícil, que muitas vezes nos esgota, cansa a vista, cai a internet, temos algum imprevisto em casa. Então, fazer parte de uma rede de apoio para aquele componente curricular é essencial para a gente caminhar junto nesse momento atípico. Obrigada. Olá, meu nome é Marina. E apresento para vocês hoje o projeto Ferramentas Educacionais Baseadas em Python para Problemas Ambientais. Eu sou orientada do professor André Luiz Belém, que leciona as disciplinas de Modelagem e Mudanças Climáticas. Então, a proposta dessa disciplina foi a transição do Octave, do software Octave, para Python. Então, isso foi feito para facilitar o acesso dos alunos, porque o Octave precisava ser baixado no computador, o programa. Já o Python é utilizado de forma online pelo Google Colaboratory. Isso facilitou o acesso dos alunos que, quando tinham problemas no computador, conseguiam acessar até pelo celular. Isso foi feito através também da criação de notebooks, que foram feitos para o aluno poder aplicar o conhecimento da disciplina de forma prática, e também, além do auxílio aos alunos pela criação dessas ferramentas, desses notebooks, que eram lidos via Colab, Google Colaboratory, foi estimulada a docência dos monitores. Isso será abordado também um pouco mais à frente. Então, a motivação e objetivo foi trabalhar o conteúdo programático, então, ensinar a modelagem aplicada ao clima e à agricultura, tornar mais acessível, como dito, porque facilita o acesso online, e proporcionar experiência profissional, porque o aluno está obtendo os dados, está analisando e está entendendo, está promovendo um senso crítico. Então, como foi feito isso? Um planejamento pedagógico geral da disciplina, onde foi visto quais seriam os conteúdos aplicados, em qual ordem, e quanto que eles demandariam, quantas aulas, quais seriam as ferramentas também para analisar se o aluno assimilou ou não o conteúdo daquela disciplina. E para isso foram criados notebooks, onde os alunos faziam de forma prática o que foi aprendido em aula, e também foi feito um acompanhamento e discussão de avaliações, onde os alunos, no final, apresentaram os resultados obtidos. Aqui estão os nossos notebooks, que foi publicado no GitHub, tem até um DOI, e também disponibilizado no Google Classroom. Então, aqui a gente pode ver um notebook mostrando a aplicação da programação para aulas, disciplinas do ciclo básico, abrindo a mente dos alunos para serem mais receptivos com a ferramenta. E aqui a gente já pode ver
um resultado mais para o final do curso, da disciplina, que foi a obtenção de dados das regiões hidrográficas e do clima das regiões hidrográficas. Então, aqui está a região hidrográfica amazônica, selecionada, demarcada dentro da malha dos estados do Brasil. Aqui está o clima, que foi uma modelagem feita pelos próprios alunos também. Então, aqui você pode ver a precipitação média no verão e no inverno, dentro da série histórica analisada. Então, os resultados parciais foram conteúdos práticos. Então, foram esses notebooks, onde os alunos puderam assimilar o conhecimento. Outro foram os resultados de senso crítico, obtidos pelos alunos, onde eles extraíram os dados, tiveram próprios resultados e analisaram, entregaram um documento fazendo um relatório sobre o que eles encontraram. A gente percebeu uma evolução dentro da trajetória individual de cada aluno, que será abordado no slide seguinte, e uma preparação para a docência pelos monitores, que participaram, em conjunto com o professor, da avaliação do desempenho. Então, como que atribui uma nota? Quais são os critérios que devem ser levados em conta? Como você entende se o aluno adquiriu o que era necessário? Então, aqui a gente pode ver um gráfico da evolução de cada aluno, primeiro pelos reprovados, que tiveram uma oscilação e depois abandonaram a disciplina. Já pelos aprovados, a gente percebe o que era esperado, porque no planejamento pedagógico da disciplina foi feito, primeiro, exercícios mais tranquilos, depois, exercícios que eram um pouco mais difíceis, mas como cada notebook, cada exercício entregue tinha um comentário, tinha um feedback para o aluno, então o aluno evoluía em seguida. Depois, novamente, um pouco mais difícil, decai a nota, e por fim ele recupera e termina bem. Essas são as referências. Boa tarde, muito obrigada.